Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sistemas de Tempo Real. Esse é um programa com código para simulação de um HTOP. Os integrantes do grupo são Felipe Ferreira Barbosa, Otávio do Espírito Santo e Vanessa Dantas de Souto Costa. Bem, o código para simulação do HTOP foi desenvolvido em C utilizando o Qt Creator. Através dessa ferramenta, podemos criar uma interface gráfica que possui opções de listar os processos, filtrar opções pelo nome e exibir o PS3 ou o PS Alpha Grep, matar, parar ou continuar um processo com base no seu PID, escolher a CPU com base no número de PID e o gráfico da utilização da CPU. Além disso, podemos sair do nosso projeto. Vou mostrar agora um pouco do código-fonte e explicar brevemente. Bem, na parte do código, foi criado uma main window. Vou aqui mostrar como ficou o form dessa main window. Como vimos, temos um campo para inserir o nome de um processo, aí sim podemos buscar o PS3 ou o PS Alpha Grep. Além disso, podemos inserir um nome, parar o processo, continuar e matar, e também podemos inserir um número de CPU e rodar o programa com essa CPU. Já na parte do código, no construtor, fizemos threads para que fosse executado paralelamente o programa. Assim podemos atualizar a lista de processos e também podemos executar o plot dos gráficos de forma independente. Temos o botão Stop. Quando o botão Stop é acionado, ele gera um sinal PID SIG-STOP. Quando o botão Continue é acionado, ele gera o sinal SIG-CONT no terminal. Então, isso vai fazer o quê? Com que o processo continue. E quando ele clica no botão Kill, ele mata o processo selecionado. Quando ele clica no botão do CPU, primeiro é feita uma verificação para ver se foi digitado o número de PID. Caso não, ele aparece uma mensagem de erro. Aqui continuamos e como é que a gente faz a mudança de CPU? A gente usa funções de uma biblioteca chamada SSHAD, como por exemplo a setAffinity. A setAffinity recebe o PID, o tipo da CPU e a máscara para setar. A setAffinity recebe o PID, o tamanho da CPU e a máscara para setar. Quando é acionado o botão de gráficos, nós começamos a thread que gera os gráficos. Quando o botão de Exit é acionado, a gente sai do nosso programa. Isso aqui apenas foi um tratamento para caso o número de CPU digitado fosse inválido, aparecer uma mensagem com o número máximo de CPU permitidas. Quando o botão Grep é clicado, nós geramos Quando o botão Grep é clicado, nós geramos uma nova janela. Essa janela vai simplesmente exibir a saída da chamada PS Alpha Grep, certo? O mesmo, analogamente, podemos pensar com o PS3. Quando o PS3 é chamado, a gente gera uma saída com esse chamado. Nós copiamos simplesmente o chamado PS3 -a grep para um arquivo e lemos do arquivo a posteriori para poder exibir na saída do nosso programa. E quando o botão All é clicado, ele simplesmente lista todos os processos. Meu nome é Felipe Ferreira Barbosa e nesse trecho do vídeo irei mostrar para vocês o funcionamento da interface gráfica explicada anteriormente. O pilar códigos nós temos o uso de CPU e cada processo. Para exemplificar, irei abrir o terminal e ao clicar no list, ele será atualizado e o processo do terminal irá aparecer aqui.
Caso eu tente trocar o processo do terminal para outra CPU, se eu digitar um número de CPU maior do que a quantidade de CPUs que eu possuo, essa mensagem de erro irá aparecer na tela. Se eu colocar o PID do terminal, quero stop, o terminal vai parar, continue, o terminal continua. Se eu colocar o PID do terminal, por fim, e matá-lo, o terminal é fechado. CPU Graphics exibe dois gráficos dos usos do CPU. Com relação ao uso total. Apertando em list, quando o terminal fechou, ele some da nossa lista. Se digitarmos o PID PS3, uma janela exibindo o retorno do PS3 irá aparecer na tela. O mesmo funciona para o comando grep. O mesmo funciona para o comando grep.